Como é bom ser cristão quando tudo está bem pro seu lado. Os amigos sorrindo te abraçam e estão com você. Não é mal se afã, mas faz parte do seu dia a dia. E dinheiro se tem pra fazer o que bem entender. É tão fácil cantar, é tão fácil falar, sem parar pra pensar no amanhã, sem talvez meditar no amor de Jesus por você. Mas se tudo se vai para sempre, inclusive os amigos, e doença lhe aflige, a fama já não mais existe. É mais fácil agora afastar-se de Deus no momento de tanta aflição. Mas ao invés de orar e confiar em Jesus, você crê no seu santo poder. Fique junto de Deus e não deixe passar essa chance de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Busque a Deus, meu irmão, e abre o seu coração. Peça então o poder pra vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Mas fique junto de Deus e não deixe passar essa chance de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Busque a Deus, meu irmão, e abre o seu coração. Peça então o poder pra vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Senhor Deus Pai, Filho e Espírito Santo, graça te damos por todas as bênçãos concedidas até aqui. E assim, ó Deus, eu te peço que tu venha me dar a graça e a capacidade para transmitir a tua palavra. Eu não tenho, mas tu tem. Eu não posso, mas tu pode. Assim, ó Deus, por amor à tua igreja, fala aos corações nessa noite através da tua palavra. Glorifica o teu nome, Senhor, através da tua palavra, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Completa a minha oração em nome de Jesus. Atos capítulo 12, assim está escrito. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos Asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite, comparecer,
estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na lharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passava a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma, e tendo saído percorreu uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E, saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os injustiçar e, partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. E este, vindo de comum acordo ter com ele, obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediram paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestido Herodes de as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E, no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Glória a Deus. Estamos diante de uma situação o qual a igreja primitiva passava por muitas provações e perseguições. Vinha consequentemente uma perseguição depois da morte de Estevão, que foi apedrejado. A igreja se dispersou por muitos caminhos e a perseguição era contínua. Herodes politicamente queria agradar o povo e, fazendo um ato covarde, matou Tiago, apóstolo, à espada. E isso agradou o povo. Querendo ele agradar o povo, o que ele fez? Vou prender a outro, e prendeu Pedro, um dos principais da igreja. E estando ali Pedro preso, veja que Pedro foi colocado em 4 quaternos de soldados, dá 16 soldados. Colocaram ele lá
no presídio de segurança máxima da época, e ainda botou Pedro do lado de 2 soldados para dormir com ele. Camarada, é perigoso demais, meu. Não é possível. Veja bem, 16 soldados para cuidar desse preso, ainda bota 2 do lado dele para tomar conta. E ainda prenderam as mãos dele. Herodes não era nada bobo. Ele sabia o que tinha ocorrido com o líder maior da igreja, chamado Jesus Cristo, o qual, ao 3º dia, ressuscitou, e contaram uma mentira descarada. Nem cara essa mentira tem. Dizendo que roubaram o corpo de Jesus. E bem sabia ele que os discípulos anunciavam o evangelho convicto que Jesus ressuscitou, de que Jesus estava vivo, e que todos os acontecimentos antes, quando Pedro entrava no templo, diante do povo, e aquele coxo entrou com eles, saltando e andando, o povo ficou atônito, olhando para a cara de Pedro e João, e Pedro olha para ele e diz: por que está olhando tanto para nós? Como se pela nossa santidade ou virtude esse homem está são, fizemos alguma coisa por nós mesmos? Não. Não foi nem por santidade, nem por virtude, mas esse homem está são diante de vós, em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vós crucificaste. Pedro mandou a real, para que eles ficassem sabendo que foi Jesus que fez aquele grande feito, e que ele ressuscitou verdadeiramente, e tudo aquilo acontecia através de Jesus. E ele sabia que isso tinha verdadeiramente acontecido. Aí, para reforçar a situação, mandou 16 soldados tomar conta de Pedro, ainda botou ele dentro do cárcere, acorrentado. Mas a igreja está orando. A igreja está orando. Orando sim. E Deus ouviu. Põe sua capa, Pedro. Vem. Aleluia! A igreja está orando e Deus mandou o socorro. Diga assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quem pode adorar por essa palavra? O anjo chegou aonde estava tudo escuro, era de noite, clareou tudo. Aleluia. O anjo toca do lado de Pedro. Levanta, Pedro. Pedro olha assim, levanta. Quando ele levanta, as cadeias se desfaz, se abrem, se quebra. Pedro, coloca as sandálias. Aí Pedro está lá sonolento, colocando as sandálias, botou a túnica, joga a capa, botou o paletó e saiu andando. E os guardas que estavam do lado não viram. Aleluia! Pedro saiu, primeira guarda, segunda guarda, chegou diante da porta que dá para a cidade, a porta de ferro. A presença do anjo fez a porta se abrir. Eu me lembro a primeira vez que eu fui num lugar no shopping que tinha uma porta de sensor. Eu era moleque. Cheguei diante da porta, a porta. Aí eu entrei, voltei de novo. Eu falei: rapaz, o negócio aqui tá moderno. Eu fui e voltei só para ver a porta abrir de novo. Nunca tinha visto aqui. A presença do anjo fez a porta de ferro obedecer. Meu irmão, aonde a oração, há livramento. E com Tiago a igreja estava orando, não? Com Tiago a igreja não orava, não? Aleluia. E Deus permitiu Tiago ser degolado. Porque a sentença de morte de Roma é degolar. João Batista foi a mesma coisa. Mas a sentença do povo judeu, povo hebreu, do povo de Israel, é crucificação. Não é isso? Pedro saiu, o anjo
Virou a rua, o anjo foi embora. Perceba que o sobrenatural quem faz é Deus, mas o natural quem tem que fazer somos nós. Fala isso aí pro teu irmão. O sobrenatural quem faz é Deus. Fala para ele. Mas o natural é nós que temos que fazer. O sobrenatural, o anjo chegou. As correntes, as cadeias se quebraram. Mas quem colocou a sandália? Foi o anjo que colocou no pé de Pedro? Coloca a sandália. Isso aí tu tem que fazer. Bota a túnica, tu que tem que fazer. Coloca a capa, tu que tem que fazer. Levanta, levanta, anda, anda. Quem tem que fazer é tu. A porta se abriu, sobrenatural. Virou a rua, sobrenatural. Anjo foi embora, natural. Pega o caminho. Veja bem que quando a pessoa é livre de uma prisão, quando a pessoa recebe uma libertação, ele não fica sem orientação. Ele sabe, se eu fui libertado de uma cadeia, de uma prisão, para onde eu vou agora? Quando a pessoa é livre de uma prisão, ele no mínimo vai procurar aonde a igreja está reunida. Esse é o caminho de uma pessoa que foi liberto. Diga para o seu irmão, o caminho de quem foi liberto é aonde a igreja está reunida. Porque o efeito da oração é poderosíssimo. O efeito da oração faz operação de milagre e maravilha. Nós podemos ver exemplo claro de um rei chamado Ezequias, sim ou não? Ezequias estava diante do cenário do rei da Síria chamado Senaqueribe. Senaqueribe, onde passava, fazia uma devastação. O exército dele é poderoso, só a fama dele corria. Passou Senaqueribe com a Síria e acabou com o reino tal. Acabou com eles, acabou. Chegou diante de Israel e falou, ó, vocês só vai ser mais um para contar o que a gente vai fazer. Se sobrar alguém para contar, vai ser só isso. Porque a gente já fez isso, acabou com fulano, ciclano. Esse reino tudinho aí a gente passou o carro. E quem é esse povo de Israel para querer não fazer o que a gente quer? Se a gente der 2.000 cavalos, fica ruim de arrumar guerreiro para montar nele. Ezequias chamou o povo para a maior arma que o povo tem: o joelho e a oração. Ezequias orou a Deus com tanta fé que disse para o povo, ó, a nossa peleja, essa peleja não é nossa, é de Deus. Maior é o que está conosco do que o que está com eles. O nosso Deus, eu não sei como é que vai ser, mas Ele dará a vitória. Pode crer, continua orando, continua perseverando. Deus vai fazer alguma coisa em nosso favor. Deus enviou um anjo, numa noite, e matou 185 mil de uma vez. Eu imagino um anjo tirando os espíritos. Quando levantou de manhã, só era corpos estirados. Imagine 185 mil corpos aqui espalhados em paciência. Pensa aí. Vai assombrar a terra. O que houve? Foram mexer com o povo não tinha quem se defender, o povo orou. Dizem esse povo que Deus enviou um anjo do céu e devastou todo mundo, matou todos os inimigos dele. Faz perícia aí para ver, naquele tempo não tinha. Vamos analisar o que houve. Morte súbita de todos eles. O que houve? Infarte fulminante. Não é possível, pega outro morto, infarte fulminante. Pega outro, infarte fulminante. Pega outro, infarte fulminante. O homem tinha experiência com Deus. Logo depois disso, o que acontece com Ezequias? Fica doente. Está doente, quem vai visitar Ezequias? Profeta Isaías. Ezequias, chegou o homem de Deus aí, quem? Profeta Isaías. Manda entrar, ô glória. Já viu quando a pessoa recebe a visita de um homem de Deus, um homem que tem fé? E, ó, fulano chegou aí para te visitar, é mesmo? Rapaz, a primeira coisa que ele pensa, ele vai orar por mim e hoje eu fico bom. É, no mínimo. Fulano chegou para me visitar, ele vai orar, vai botar um óleo de Israel na minha cabeça. Pela
pela fé eu fico curado hoje. Hoje eu levanto dessa cama. Aí Isaías chega diante dele, conversa. Fala assim, assim diz o Senhor. Oh glória, aleluia. O camarada fala até língua na hora. Assim diz o Senhor, aleluia. Põe a tua casa em ordem, porque essa doença é para a morte, não é para a vida. Meu Deus. Que é isso? Ezequias não se conformou. Ele virou a cara para a parede e começou a orar. Senhor, eu tenho sido fiel. Pode me colocar na tua balança. Veja o meu coração, se eu sou sincero ou não sou. Mas o profeta falou para ele botar a casa em ordem. A casa não estava em ordem. Deus falou. E ele bateu de frente com Deus pela oração dele, no ditado popular. Eu estou em paz. Eu tenho sido fiel. Eu tenho feito a tua vontade. Por favor, me tira dessa situação. O profeta já tinha ido embora. Deus falou, brada, volta. Diga para ele que eu acabei de ouvir a oração dele. Pergunta para o teu irmão aí. Tu tem orado? Não. Pega mais pesado. Tu tem orado? Volta, Ezequias. Volta, Isaías. Aí chega Isaías e fala, Deus mandou voltar aqui. Deus mandou voltar aqui. Assim diz o Senhor. Eu ouvi a sua oração e contemplei a tua sinceridade. Eis que te dou mais 15 anos de vida. Aleluia! Ora pelo teu irmão aí. Faça uma oração assim, ó. O mínimo, estenda a tua mão para o teu irmão assim, ó. O mínimo que Deus tem para a sua vida, além da salvação, é mais de 15 anos de vida. Se essa palavra não é motivo para adorar, desiste. O apóstolo Paulo fala em Filipenses 4, verso 6 de Filipenses. Não estejam inquietos, por quê, irmão? Coisa alguma. A oração tem poder de curar qualquer enfermidade, sim ou não? A oração tem poder para te dar um emprego, sim ou não? A oração tem poder de te dar um casamento, sim ou não? A oração tem poder de resolver a tua causa impossível, sim ou não? Vou falar melhor. A oração tem poder de dar força para o cansado. Eu convido só os que sentem cansado para dar um glória, para esse cansaço sair. A oração tem poder de renovar suas forças. Quem quer ser renovado, faz um barulho aí para Deus. A oração tem poder de fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós opera. Sim ou não? Sim. O apóstolo Paulo vai dizer quais são as armas para vencer e continuar vencendo qualquer adversidade, desafio e dificuldade. No demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, e vai falando, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica pelos santos. Essa é a arma mais poderosa que nós temos. Nós temos um Deus que morreu e ressuscitou. Nós temos um Deus que quando Ele suspirou, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Você não precisa de intercessores para elevar sua voz e o seu clamor diante de Deus. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O que muitas das vezes Ele quer que nós façamos é levar
suprir toda a nossa necessidade, aquilo que precisamos em clamor, em súplica, em oração, porque Ele está atento para ouvir o nosso clamor, igreja. O milagre quem vai fazer é Deus, mas a oração quem tem que fazer sou eu. A porta quem vai abrir é Deus, mas quem tem que andar sou eu. A corrente quem vai quebrar é Deus, mas quem tem que se levantar sou eu. O livramento quem vai dar é Deus, mas aonde é que eu vou me dirigir? Sou eu que tenho que tomar atitude. Se eu fui livre, se Deus operou um grande livramento, eu vou para onde a igreja está reunida, porque isso aconteceu comigo, porque teve alguém que intercedeu ao meu favor. Por isso eu vou contar o que Deus fez na minha vida. Dá glória para Ele, igreja. Fé e obra. A fé sem obra é morta, diz Tiago. Deus sabe de tudo. Vou ficar só esperando. Vai ficar esperando há 200 anos. Vai acontecer nada. Acontece nada. Deus não vai passar por cima do que Ele falou. Deus não inibe a palavra dEle. Orai sem cessar. Orar em todo o tempo, com toda oração. Colocai tudo diante de Deus. É mandamento ou não é? Não adianta cruzar os braços e achar que vai descer do céu. Não desce. Deus manda o recurso, mas se eu não tiver atitude para buscar, eu vou receber o quê? Eu tenho conta para pagar. Vou dormir aí em casa até mais tarde, porque Deus é provedor. Assim como Ele mandou anjo para livrar Pedro da prisão, Ele vai mandar anjo na minha casa trazer alimento. Aleluia! Irmãos, a oração sempre foi a arma poderosa da igreja. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Deus quer ouvir a sua adoração e quer ouvir o seu clamor. Deus quer ver a tua sinceridade. A tua oração muda o curso da tua história, da tua casa, da tua família. Pedir oração aos outros também é mandamento. É mandamento. Porque está escrito orai uns pelos outros. Mas não adianta eu vim aqui pedir oração se eu não oro. Não adianta eu fazer uma campanha aqui se eu não busco a Deus. Não adianta eu vir toda terça-feira do propósito se eu entro aqui e não cultuo a Deus. Eu estou aqui só com o corpo, mas a mente, a alma e o espírito estão longe dessa realidade. As nossas atitudes vai corresponder segundo a nossa fé, mas também segundo as nossas obras. As nossas atitudes vai pesar imensamente segundo a nossa fé. Eu já fui, Deus já me ouviu minha oração muitas vezes. Quem tem essa experiência? Eu vou pedir. Só quem tem certeza que orou e Deus ouviu, agradecer porque Ele te ouviu em determinado momento da tua vida. Faz um barulho para Deus aí. Deus não mudou. Deus não mudou. Mas a minha oração, junto com a sua, 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 Deus vai libertar Pedro da prisão e vai fazer o coxo andar e saltar diante dos nossos olhos. Deus vai dar mais 15 anos de vida para quem está morrendo. Deus vai derrotar os inimigos da igreja. Vai enviar o anjo. Deus operará milagre. Mas vamos, igreja, unir em oração, porque a oração da igreja ainda é a arma mais poderosa que existe. E que Deus vos abençoe. Vai ressuscitar. Se é pouco o alimento, faz multiplicar. Se o barco está
a verdade para tudo normal prosseguir. É só Ele chamar e glorificar, para Ele trabalhar. Por quê? Por que eu não oro em vez de murmurar? Se eu discordo do Jó, por que eu não oro para, de repente, Deus fazer algo que eu acho que está errado, ou Deus me esclareça que quem está errado sou eu? Levar tudo diante de Deus. O teu problema só se resolve orando. Não existe meio termo, não existe jeitinho. Ou tu ora, ou tu não resolve os seus problemas. Não existe outro caminho a não ser oração. O teu problema é comigo, oração. O teu problema é com ele, oração. O teu problema é que tu não entende, oração. O teu problema não está sendo resolvido, oração. Não tem outra fórmula. Não existe outra fórmula. Fala que Deus tem poder para resolver, mas ninguém pode. Eu preciso me acostumar a orar. Senhor, abençoa esse carro, me capacita para consertar ele, me ajuda a resolver esse problema. Esse dia te mandaram um vídeo para mim de um Peugeot. Não tem que ter ninguém com Peugeot aqui não, né? Senhor, recursos humanos já acabaram, esse carro está endemoniado. Mas estava orando, eu falei, agora resolve. A capacidade, a técnica não deu jeito, ele teve que cair na oração. Nem sempre a técnica vai resolver. Nem sempre a sabedoria humana e a capacidade humana vai dar jeito. A fórmula exata ainda é oração. Mas você é uma crente que não ora, passa o dia todo, não ora nem para comer, tem uma glutice terrível. Você é um crente glutão, que se ficar sem comer, parece que o mundo está acabando. Você não ora nem por reza. Vai querer arrumar problema em tudo. Quem não ora, enxerga problema onde não existe. Você está enxergando problema porque você não tem orado. Você é um crente raso de oração. Por isso que você vê problema onde não existe. Só não consegue enxergar problema em você. A prepotência toma conta da vida de um jovem ou de um homem que não ora. Ele fica mais cego do que o cego de Jericó. Porque o cego de Jericó enxergou que a solução passava diante dele. E o cego mais cego que Jericó não consegue enxergar que o problema é nele. Ele precisa se humilhar e orar diante de Deus. Porque sim, ele vai enxergar que o erro está nele e vai começar a buscar Deus de forma diferente.